Olá, minha gente, mais uma vez o nosso Café com Palavra. Estamos aí meio falho, né, senhor? Eu tô falando muito. Né? Mas estamos muito igual ponto de interrogação. Uma hora sim, uma hora não, mas eu tenho divulgado aí. Mas tudo é preciso, né? Isso, tudo tem o seu tempo determinado, né? Tá faltando, não é pra toa, não é porque precisa, né? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, todas né? as coisas, Mas o importante é que a gente está firme. O seu João acabou de ser premiado aí com o troféu pastor, né? Troféu pastor. Tava bom, né? Posso pegar... Pega lá o troféu pastor lá pra gente ver. Estivemos aí um trabalho recentemente na nossa igreja, foi cedido pelo... Nós sediamos, a igreja foi cedida para fazer um trabalho chamado Troféu Pastor. Dentre esse trabalho, nós levamos lá o pastor João, que foi selecionado dentre vários pastores, para ser homenageado. E ele foi reconhecido aí como seus feitos, seu trabalho, e ele recebeu ali do... Aqui, ó. Programa aí, ó, Troféu Pastor, olha aqui, ó. Troféu Pastor de 2022, o evangelista ganhou aqui um troféu, né? Teve a oportunidade de conversar com o pastor, qual é o pastor mesmo? Itacásio Takayama. Idecásio Takayama, né? Idecásio Takayama. Trabalho. Homem de Deus, abençoado, né? Muita história, né? Muita história. O japonês, muita né? História, japonês, tem muita história para contar aqui. Você conversou bastante com ele lá, né? Muito, bastante. Tem muito. Gente boa aqui, vamos lá. Gente boa, né? Muito boa. Então, a gente teve lá essa oportunidade de estar com o Idecásio Takayama, o Troféu Pastor. E graças a Deus estamos aqui agora hoje com o nosso café. Prosseguindo café com palavra. Isso, café com palavra, café com palavra, né? Então nós estamos por aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho Nós chegamos aqui, demos um pulo aqui, um salto, vamos falar um pouquinho da história de José. E nós vamos começar aqui a partir do seu nascimento. Aí já começa a história de José. Isso, agora já começa a história de José. Começando a partir do seu nascimento. Isso. Lá no livro de Gênesis, capítulo 30, o verso 22, fala que Deus se lembrou de Raquel, né? Porque Raquel era estéril, né? Estéril. Raquel era uma mulher estéril, era uma mulher que não tinha condições de ter filhos. E a Bíblia diz que Deus se lembrou dela e tirou a esterilidade dela, de forma que ela teve um filho. Ela teve quantos filhos no total, Raquel? Dois filhos apenas. Então, Raquel era aquela mulher que nós falamos que ela casou com Jacó. Jacó trabalhou por 7 anos para Labão para que pudesse casar com Raquel. No dia do casamento, Labão mandou a filha mais velha. E Jacó ficou meio assim, falou, não, porque o costume da época, casa primeiro a filha mais velha e depois a mais nova. Aí trabalhou mais 7 anos. Aí possuiu. E aí a Bíblia diz, João, que depois que ela teve o José como filho, então agora ela tomou a decisão de ir embora, né? Então vai embora, né? Jacó tomou a decisão de ir embora. Já tinha trabalhado, veja bem, quando nós pregamos lá atrás, falamos lá atrás que Jacó fez um voto a Deus, que daria todos os dízimos, se Deus prosperasse os caminhos dele. Jacó foi um homem muito próspero. Tudo que ele colocava a mão para fazer, Deus prosperava. Né? Tudo. Então, Labão, por exemplo, colocou ele para cuidar. Conta a história que o Labão, que era então seu sogro, colocou ele para cuidar dos cabritos, né? das ovelhas. E naquele tempo, a ovelha que era malhada não tinha muito valor. E a ovelha purinha, a alvinha, que não tinha nenhum tipo de cor, a não ser a cor original, essa tinha muito valor. Então Labão fez um acordo, olha, cuida das minhas ovelhas e o seu salário, o seu pagamento será o seguinte. As ovelhas que nascerem malhadas será sua. E as ovelhas que nascerem branquinhas serão minhas. Né? Não foi isso que ele fez? E aí Deus deu uma inteligência para Jacó, que Jacó colocava umas varas na frente das... Ele pegou as varas e cortou e colocou... As cordas assim, faz um nó, tira uma parte, fica a parte branca e outro com casca. Tá. Então, ele fez assim como se fosse igual uma lista de zebras, né? Isso. Colocou uma varinha assim e a outra varinha branca, como se fosse uma varinha preta ou uma branca. Uma preta e uma branca, ficou toda colorida. E aonde ele colocou isso? Ele colocou isso justamente aonde as ovelhas iam beber água. Então as ovelhas estavam prenhas e ela ficava olhando para aquelas varas, não sei o que se passava na cabeça delas. Sei que elas concebiam ali e saía sapicado e malhado. Isso, e quando nasciam os animaizinhos, né, os filhos dos filhotinhos, eles nasciam salpicados e malhados. De forma que, tipo assim, ó, na minha visão, se nascesse 10 ovelhas branquinhas, nascia 20 malhadas, né?
Aí continuou e tal. Teve uma hora que Labão foi olhar, o rebanho de Jacó tinha muito mais ovelha do que Labão. Ele até achou que tivesse faltando ele para trás, né? Depois começaram a olhar, os filhos, os cunhados dele começaram a olhar para ele com maus olhos, né? Começaram a olhar porque viu que ele estava prosperando muito, ele estava ficando rico, ele estava ficando abençoado. Sabe que às vezes tem pessoas que não estão preparadas para ver o seu crescimento, né? Mas é mesmo. Tem gente, às vezes, até parentes, até dentro de casa, existem pessoas que não estão preparados para ver você prosperar. Por isso que às vezes é momento de você fazer uma cisão, você tem que sair fora, você tem que partir para uma outra terra, né, seu João? Às vezes é necessário você tomar uma decisão, porque nem todo mundo está preparado para ver você crescer, nem todo mundo fica alegre, né? Tem gente que não. Com o seu desenvolvimento. Então, a partir dali, ele foi, ele agora nasce José, ele já está rico, cheio de ovelhas, cheio de coisa. Então ele pede para sair, ele pede para ir embora, lá no verso 22. Depois que ele nasceu, ele falou assim, ó. E aconteceu que quando Raquel teve José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir para que eu vá ao meu lugar da minha terra, dá os meus filhos e as minhas filhas, minhas mulheres, pelas quais eu tenho servido, e ei-me, pois sabes que o meu serviço que tenho feito. Então, ele pediu pelo seu direito, falou assim, deixa eu ir embora, porque eu já estou bem, eu estou vendo que aqui não está ficando pequeno para mim. Né? E às vezes tudo que a gente precisa é de uma decisão. Né? A partir dali, então, Jacó sai, ele vai embora. Amanhã ou na semana que vem nós vamos falar sobre o que acontece com a Raquel no meio do caminho, né? O que acontece o negócio com Raquel, que é sua mãe no meio do caminho, nasce um outro filho no meio do caminho. Mas nós vamos contar o que acontece, porque a partir desse momento que a gente contar esse episódio aqui com Raquel, agora é só aí nós vamos entrar. Aí é só José. Não é isso, João? É só José. É o esperado, né? É o esperado, é o esperado. Então, fique atento, olha, preste atenção na frase de hoje. Nem todo mundo está preparado para ver o seu sucesso. Nem todos se alegram com o seu sucesso. Então, quando isso acontece, às vezes é necessário você o quê? Fazer uma cisão. Sair fora para que você seja abençoado. Eu vou te contar aqui um mistério que aconteceu para você entender o que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão, Abraão, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E então Abraão saiu. A partir do momento que Abraão saiu, a Bíblia diz que Ló foi com ele. Quem que era Ló? Ló era sobrinho dele. Ló era sobrinho dele. Deus disse que era para ele sair fora do meio dos parentes. Eu não vou entrar aqui nos méritos, nas questões. Por que Abraão permitiu que Ló fosse? Eu sei que Ló foi Ló como se fosse o sobrinho dele, porque era como se fosse um filho dele, porque era filho do seu irmão mais velho, né? Mas tudo bem, ele vai. Durante 3 anos, eles ficaram naquela caminhada. A partir desse momento, Deus, pouquíssima vez, acho que nenhuma vez, falou novamente com Abraão. Porque Deus tinha pedido para ele, sai do meio da sua parentela. E ele foi embora. Durante todo aquele período de tempo, ele só estava resolvendo um problema. Só resolvendo um problema. Toda hora vinha um problema. Eu imagino que ele estava em caminho para o local que Deus ainda ia revelar. Chegava alguém dizendo, olha, Abraão... Então, chegava lá os pastores de Ló. Chegava para Abraão e falava assim, olha lá, o cabrito lá estava pastando no nosso pasto, está dando uma confusão, nasceu o bezerro renosso e tal. Todo tempo Abraão resolvendo aquela situação, resolvendo problemas, resolvendo situações que nem era dele. Que a Bíblia diz que os pastores deles começaram a se confrontar. Brigar. Diz que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E Abraão, então, agora toma uma decisão e diz assim, olha, Ló, é o seguinte, está dando uma confusão tremenda entre os nossos pastores, eles estão brigando, os pastores agora estão ficando pequenos. Tome aí uma decisão e decida. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E assim eles tomaram uma decisão e Ló escolheu o lugar mais aparentemente melhor, né? Escolheu lá de Sodoma e Gomorra. E aí, a partir daí, então, Ló vai embora. Quando Ló vai embora, esse é o segredo que eu quero falar para vocês. Quando ele vai embora, quando há o momento da cisão, que o Ló vai embora, Deus aparece para Abraão novamente e diz, Abraão, dá uma olhada para frente. O Abraão olha para trás, olha de lado, olha à direita, olha para onde você está. Tudo isso aí já é seu. Né? Às vezes você já está em cima da bênção. A bênção já está com você. Né? E às vezes você fica todo o tempo só resolvendo o problema e não vê que Deus já tem te abençoado de maneira extraordinária. Porque às vezes você tem que fazer uma cisão. Tira aquilo que está empatando, tira aquilo que está impedindo. Tira o impedimento. Né? Tira o impedimento. Né? Tira o impedimento que você vai começar a ver as glórias de Deus na sua vida. Glória de Deus aparecendo.
Porque às vezes você fica todo o tempo só resolvendo, focado num problema. Dê foco na solução, tira tudo aquilo que você entende que está te atrapalhando, faz uma cisão que você vai ver que as bênçãos já estão ali. Bênção vai continuar. Quando Abraão olhou, ele já viu que ele já estava em cima da bênção. Né? E ele estava todo o tempo resolvendo o problema de Ló, que não tinha nada a ver com ele, e que aí Ló foi para o outro lado, e depois ele seguiu sendo abençoado. Então, o que é importante, às vezes é um momento de cisão, porque nem todos estão preparados para ver você prosperar. Não é isso, João? Com certeza. Deus abençoe, a palavra muito boa hoje, e vai dando joinha. Não esquece, né? Não esquece de dar o joinha, não esquece de cumprimentar. Nos ajuda aí, né? Nos ajude aí. No nosso Café com a Palavra, às vezes eu estou mandando pelo WhatsApp, às vezes eu já estou só depositando lá a mensagem, então é importante você acompanhar, tá bom? Conte conosco sempre que puder. Se puder, faça uma visita em nossa igreja. Nós ficamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo de Interlagos, na rua Frederico René de Jaeger, 1514. Me chama no particular. Frederico René de Jaeger. Jaeger. Rapaz, eu não estou entendendo essa conversa, não. 1514. Lá é o nosso endereço. Se você quiser um dia ir na nossa igreja, estaremos lá. Tá bom? Então, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser, no nosso café. Compartilhar, não esqueça de dar o joinha aí e vai compartilhando. Deus abençoe.